Rádio Web Ação Paramita. Olá, queridos ouvintes! Hoje é terça, dia 4 de fevereiro. Gente, já é fevereiro mesmo? Caramba! Nós aqui da equipe da Rádio Ação Paramita desejamos um dia massa para vocês todos. Aqui em Viamão está um dia bonito. Vocês vão ficar com inveja. O céu está sem nuvens. E enquanto chove Brasil afora, cá estamos sedentos de um cadinho de água para refrescar esse verãozão de meu Buda. Mas vamos ao que interessa, minha gente. Está entrando no ar roda de conversa com Lama Santen, participando pelo celular de Timbaúba, Pernambuco, no Sebe da Mata. Sim, pessoal, é isso mesmo. O Lama não para. Semana passada estava em Bacupari e agora já está em Timbaúba. Ai, que eu queria ter um tantinho dessa energia do Lama, gente. Só um cadinho. Temos 2 lembretes super importantes para passar para vocês antes da roda começar a girar. Lama Santen estará hoje, vejam bem, hoje, a partir das 13 horas, na Rádio Nova Timbaúba FM. Vocês vão encontrar no dial 96,9. Lama será entrevistado por Daniel Oliveira para o programa Conversa Franca, com o tema Relações e Redes. Sintonize lá, pessoal. E aí vai o segundo recadinho. Nosso mestre, nesse fim de semana, de 7 a 9, também lá no Dharmata, oferecerá um retiro contemplando as 4 nobres verdades à luz da iluminação da sabedoria primordial. Quem não se inscreveu ainda dá tempo. Bora agilizar, pessoal. Bom dia, Lama querido, como vai? Bom dia, pessoal, tudo bem? Ao meu lado, Juca, que para quem ainda não conhece, é um acupunturista e instrutor de yoga maravilhoso, além de presidir o Instituto Caminho do Meio. Tudo bem, Juca? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. E também pelo telefone, viva a internet, falando de sua casa em Secretário, Petrópolis, conversaremos com a querida Sônia Hirsch, conhecida jornalista, escritora, focada na promoção da saúde, com 18 livros publicados sobre o tema. Quem nunca ouviu falar em Deixa Sair? E Sem Açúcar com Afeto? Bom dia, Sônia querida! Bom dia a todos. Uma alegria enorme estar com vocês. A gente também. Nós também, Sônia. E aqui, pertinho de mim, estão a Cláudia Alegro e o André Martinez, possibilitando a participação de vocês e a transmissão ao vivo desse programa. Então, pessoal, estão abertas as conversas nessa mesa redonda. Temos um ouvinte de Tóquio, no Japão. O André está aqui colocando que temos um ouvinte de Tóquio, Japão. Eba! Um beijo para eles. Abraços. Então, gente, hoje nosso tema, nós vamos falar sobre o coronavírus e a saúde, mas de uma maneira mais ampla, né? E a gente tem ouvido muita coisa sobre o coronavírus, até onde devemos realmente, né, nos preocupar com essa enxurrada de alerta, aviso, etc, etc. Sim, porque ontem foi noticiado que a China já tem 425 mortos e 20,4 mil casos confirmados. Lama, você pode abrir essa conversa, por gentileza? Na verdade, eu não sou da área, né? Sim, mas estamos falando de saúde, né, Lama? Estamos falando de vida. E o Lama é da vida. Estamos todos envolvidos nisso, de algum jeito, né? Mas eu queria trazer esse tema também dentro da perspectiva da ameaça constante, né? Então já apareceram várias outras pandemias. Essa não se caracterizou ainda como uma pandemia, mas está em vias disso, né? Eu vi umas estatísticas, os casos estão duplicando diariamente, né? Todo dia aquilo duplica. A gente tem ouvido várias conversas, né, sobre o coronavírus, e o Dr. Drauzio Varela, que é um médico respeitável, falou em um vídeo no YouTube que não há nada preocupante até o momento. Sônia, você concorda com ele? Olha, eu tenho uma pesquisa grande com essa coisa de infecções, e eu acho que os vírus são sempre os últimos da cadeia.
Então eu desconfio muito quando aparece um vírus novo, ou aparece um vírus que está matando muita gente. E se a gente for olhar o histórico, a gente vai ver que essas pandemias, supostas pandemias muito badaladas, na verdade produziram efeitos relativamente pequenos diante da grande população. Eu acho que essa história do coronavírus está muito orquestrada demais. Então, me deixa um pouco desconfiada. A gente tem visto, por exemplo, o pessoal morrendo porque tomou cerveja contaminada em Belo Horizonte. Sim. Então, as pneumonias que matam, muitas vezes são transmitidas por animais, mas não por vírus, por vermes. Na China, tem muita contaminação. Né? Então, eu acho que a gente precisa ser muito cautelosa antes de realmente se assustar com isso, porque há um interesse muito grande da indústria farmacêutica de vender vacina, e a gente não sabe o que está envolvido nisso, muito dinheiro em jogo. Então, essa é um pouco assim a minha visão. Não quer dizer que a gente não tenha que se proteger sempre, né? Com certeza. Juca, e teu olhar? Então, chama atenção, um pouco nessa linha que a Sônia comenta, né? Ontem mesmo, na Organização Mundial da Saúde, o governo chinês ele trouxe essa questão da forma como está sendo tratado principalmente Estados Unidos. Os americanos, eles fizeram uma reclamação pública, né? Uma reclamação no sentido de que os americanos, de certa forma, estavam ferindo os acordos da Organização Mundial da Saúde, num dos capítulos específicos que diz que está havendo estigma e discriminação. Então, uma reação exagerada a gente percebe desses países. A Bolsa de Tóquio ela foi ao menor índice desde 2015, ela teve uma queda, a Bolsa chinesa, desculpa. Então, nós vemos que existe um aspecto econômico, do paradigma econômico, extremamente significativo. E sanções por parte de países com estigma e discriminação exagerados. Isso mostra, e por outro lado, a gente não percebe, por exemplo, a gente está vendo uma situação aparente que tem uma certa gravidade, a ponto da China estar isolando cidades, Wuhan, por exemplo, que são quase o tamanho de São Paulo, isso é muito significativo. Também movimentos significativos de construção em poucos dias de hospitais, para que venham Fizeram em 10 dias, né? 10 dias. Um hospital com 1.000 leitos, né? Então, a gente pode ver que a gente, no mínimo, precisa desconfiar do que está acontecendo. Obviamente que os países e as pessoas precisam tomar os seus cuidados. Agora, é importante trazer um dado, né? A gente está falando em 450 mortes, né? A Organização Mundial da Saúde, ela afirma que, em média, por ano, a gripe comum, ela mata 650 mil pessoas no mundo. Sim. Então, nós estamos falando de um vírus que aparece, que surge, que é uma mutação de vírus conhecidos anteriormente, como é natural. A história da humanidade, ela apresenta essas mutações, né? E então a gente está falando, a gente cria um alarde, a gente cria uma sensação de insegurança mundial, a gente bloqueia cidadãos, bloqueia bens, e com isso a gente acaba gerando uma situação econômica, né, de queda das bolsas, de insegurança no mundo inteiro, às vésperas de uma eleição presidencial nos Estados Unidos. Então, assim, eu não estou afirmando nada, mas eu estou desconfiando que tem muita coisa. Né? É de se pensar, com certeza. Então, a gente percebe o que, assim, né? Hoje, tem um dado que mostra que as pessoas que acabaram indo a óbito, elas eram pessoas que, primeiro, pessoas de uma idade um pouco mais avançada, a partir de 65 anos. Ocorreu um caso de 37 anos, mas que ele acabou tendo um ataque cardíaco posterior, então ele já tinha tinha outros sintomas, sinais,
apresentados, e, em geral, pessoas com baixa imunidade por algum outro motivo, né? Sim. Então, isso nos leva a pensar o que, enquanto cidadãos comuns, né? Da gente cuidar da nossa imunidade. Eu acho que a Sônia vai nos falar aqui muito sobre isso hoje. O que a gente pode fazer para que a gente mantenha a nossa imunidade de forma que a gente não esteja tão... e não só para essa... A gente sabe que no Brasil o corona ainda não foi identificado, não existe nenhum caso. Não tem nenhum caso confirmado no Brasil ainda. Mas nós estamos expostos diariamente a uma série de vírus e outras e bactérias e emoções, que aí o Lama vai poder nos dizer, que nos levam a baixar a nossa imunidade, que levam a gente a ter doenças mais frequentes, né? Sim, sim. Sônia, sobre a imunidade, o que nesse tempo como a gente pode se precaver? Olha, da mesma forma que a gente tem que se precaver com relação a tudo. Na verdade, a saúde é uma construção que começa na infância, mas que pode ser recuperada na adolescência ou na vida adulta, se a pessoa muda os seus hábitos, né? O que não pode já é a pessoa que está bem mais velha, que está comprometida, reconstruir a sua imunidade muitas vezes é muito difícil. Então a gente tem que começar cedo. E aí isso vem com uma boa alimentação, com um ar bom, com uma água boa, que são dois fatores assim que infelizmente a gente está vendo que a maior parte das pessoas não tem acesso a uma água boa, um ar bom, né? Agora então essa questão da água no Rio, né? No Rio e em muitos outros lugares, porque a água clorada faz muito mal, a água fluoretada faz muito mal. Tanto o cloro quanto o flúor, eles ocupam no organismo da gente o lugar do iodo, que é fundamental para a tireoide. Então, se a tireoide não está funcionando bem, né, a pessoa não está bem, né? Mas, antes de mais nada, eu acho que falta muito educação, e educação para a saúde, que envolve os bons pensamentos, que envolve um pouco de conhecimento, né, sobre si e sobre esses agentes infecciosos. Como o Juca estava falando, o agente infeccioso não é nada se o terreno não estiver fragilizado. O próprio Pasteur, que foi quem descobriu os germes, né, e fez as primeiras pesquisas e tal, junto com alguns outros cientistas, morreu dizendo que o agente infeccioso não é nada, o terreno é que é tudo. Então, a pessoa está ali, fragilizada, não tem um ritmo normal de alimentação, de evacuação, de sono, ela está propensa a desenvolver todo tipo de doença. E aí o vírus é o menor dos problemas, porque se os pulmões não estão bem, os rins não estão bem, o coração não está bem, como é que ela vai poder resistir? Então, uma boa alimentação fundamental, né? Se quiser que eu entre em detalhes, eu sou capaz de ficar falando 2 dias aqui. Maravilha, mas pode dar umas dicasinhas para quem está precisando de um empurrãozinho para melhorar a alimentação, Sônia. Então, olha, a primeira coisa é tirar, não é acrescentar. A gente, aqui no Brasil especialmente, é muito viciado em açúcar. Ai, nem me fale. Pois é. Então, o açúcar é a primeira e a pior das drogas, porque é vendido em qualquer lugar aquilo, né? Livremente, e se dá para as crianças, para as criancinhas de berço, né? Se dá para os idosos. Todo mundo acha que comer açúcar é um grande prazer, e de fato, até um certo ponto, é um prazer mesmo. Depois que você se conscientiza, passa a ser um misto de prazer com culpa, né? Porque você fica sabendo... Misto de prazer e dor, né? Porque no dia seguinte, nossa. É verdade. Comer açúcar faz tudo doer mais. Se tiver alguma coisa encrencada nas articulações ou na musculatura, comendo açúcar vai doer mais. E o açúcar rouba vitaminas, rouba minerais,
explode a vitamina B12, que é fundamental para a gente, para o cérebro e tal. Agora, qualquer pessoa pode parar. É só parar, né? Vai diminuindo, vai evitando as coisas que são adoçadas, mas precisaria que todo mundo tivesse um pouco de educação budista. Porque a gente precisa saber que não é para a mente, para as ideias fixas dominarem a gente. É para a gente observar a mente e sair das arapucas. Que a gente fica se dizendo, eu não vivo sem açúcar, açúcar é muito bom, eu preciso de uma coisa doce. Então, aí, uma coisa é a gente modificar o pensamento, né? E a gente pode fazer isso. Outra coisa é também que a medicina deixa um furo muito grande com as pessoas, porque não olha os vermes, né? Que pedem açúcar. Então, às vezes, a pessoa está parada na porta da geladeira, assim, olhando lá para dentro, dizendo, estou querendo comer alguma coisa, não sei o que é. E são eles que estão pedindo um docinho, que estão pedindo um alimento. Eles baixam demais a imunidade, eles dão anemia, eles fazem lesões que levam à formação de tumores. Então, a gente vive também por esse lado uma situação muito delicada, porque às vezes a pessoa fica anos procurando um diagnóstico e não encontra. Os exames de fezes são feitos primariamente, então não dão nada. E a pessoa, na verdade, está parasitada. Então, assim, o açúcar, né? O açúcar está envolvido com tudo isso. Outra coisa, o interior do nosso corpo é quentinho. E quantas vezes a gente come coisas geladas? As coisas geladas sempre fragilizam o organismo, né? Não faz bem gelado? Não, porque você, na hora que põe um gelado para dentro, o corpo gasta energia para aquecer aquilo, para poder trabalhar com aquilo. Então, vai havendo uma progressiva perda de calor das fontes naturais do organismo. Né? A medicina oriental vai falar um sistema de aquecimento que se desgasta por causa do gelado. Então, uma comida fria, uma coisa que se tira da geladeira, uma fruta que se tira da geladeira e se come, isso vai prejudicar o organismo e dá uma fragilidade, inclusive no sistema respiratório. As saladas também, Sônia? Desculpa? As saladas também? Sim, as saladas também. O ser humano não tem muita capacidade de digestão de folhas cruas e de alimentos crus, né? Então, por isso você vai ver entre os orientais que sempre se passa pela frigideira esses alimentos. Então, por exemplo, você vai comer um yakisoba no restaurante japonês, né? Você vê que os vegetais estão ali, mas eles passaram pelo fogo, ainda estão crocantes, portanto, preservam todas as suas qualidades, mas eles perderam o frio. E aquilo, quando entra, é muito benéfico para o organismo. Então, se você quer ter mais energia, como lama, por exemplo... Ai, nem me fala, que inveja. Você pode... não sei se vai dar 100% da energia dele, mas você pode pegar a sua salada e dar uma passada rápida pela frigideira. Bota lá um azeitinho, se quiser bota um pouquinho de alho, um temperinho, e passa a salada pela frigideira. Mesmo o alface, ele vai dar uma murchada. Mas é como os gregos comem alface, murcho. Né? Agrião, por exemplo, é muito bom para a saúde, você pode comer uma grande quantidade de agrião, ele vai ser bom para os pulmões, vai ser bom para os intestinos, mas cru você não consegue comer uma grande quantidade. O azeite aquecido não faz mal? Muito aquecido. O azeite? Sim. Aquecido? Porque tem um mito, né, que você aquecer o azeite não faz bem. É mito. É mito. É completo mito, porque se fosse assim, a população mediterrânea já teria morrido toda. Verdade. Então, não, você pode aquecer o azeite
E se você quer uma cozinha de boa qualidade, você vai usar azeite para cozinhar, a menos que você esteja na linha indiana do ghee, por exemplo, né? Que também, para muitas pessoas, é benéfico, mas eu sou da linha mediterrânea, por família, e o azeite é a gordura que eu uso para refogar sempre, como muitos mediterrâneos, né? Certo. Ô Sônia, as vitaminas em comprimidos funcionam mesmo? Porque desde que começou-se a falar aqui em coronavírus, está um bombardeio, né? Você precisa tomar vitamina com zinco, vitamina C com zinco, outros pedem vitamina B12, outros pedem para tomar vitamina D, enfim. É bom, não é? Olha, eu acho que isso aí é o enxame oportunista em ação. Na verdade, você não precisa tomar nenhuma cápsula e nenhum comprimido para ter vitaminas e zinco. Por exemplo, você quer vitamina C? Põe mais salsinha na sua comida. Você pega um maço de salsinha, pica a salsinha, bem miudinha, né? E aí você pode dar uma temperadinha nela. Você pode botar missô, por exemplo, desmanchado com um pouquinho de água, ou você pode botar um pouco de azeite, limão e sal e utilizar na sua comida em doses assim alentadas. No Nordeste a gente usa coentro, que tem as mesmas propriedades e ainda é um espantador de certos agentes infecciosos, né? Mas o manjericão, a hortelã, todas essas folhinhas, elas são muito, muito ricas em nutrientes, né? E o zinco a gente pode obter comendo inhame, que é maravilhoso para aumentar a imunidade. E o inhame, que aí no sul se chama de taiá, né? E que o nome verdadeiro é taro, né? E no Nordeste a gente vai encontrar o verdadeiro dono do nome inhame, que é o cará, aquele... Cará, né? isso. A nomenclatura varia muito e confunde as pessoas, mas todos são bons, tanto o grandão quanto o pequenininho. O que se considera mais medicinal é o pequenininho cabeludo, o taiá, o taro, o inhaminho, o carazinho. A gente distingue ele, na verdade, pelo tamanho e porque ele é peludinho. Ele pode substituir a batata em todas as preparações com muita vantagem. Ele é gostoso, pode ser sopa, pode ser pirê. Por exemplo, para dengue, o caldo de inhame é uma das poucas coisas que as pessoas afetadas conseguem ingerir e suportar muito bem e que ajuda as pessoas a se curarem, né? Isso está muito comprovado. Então, e ele é muito rico em zinco. Por acaso, o agrião também, né? Ele vai ter iodo, ele vai ter zinco, muitos vegetais têm. Então, eu acho bobagem essa coisa de ficar tomando vitaminas que muitas vezes não serão absorvidas. Com certeza. A gente está vendo aí que as farmácias estão fazendo promoções incríveis, aproveitando a onda, né? Juca, nos diga aí o que você acha. Completando essa lista, aqui a gente está no tempo assim, de aipim, né? O aipim ele é muito rico em vários minerais, ele é nosso aqui, ele é da cultura ainda indígena, né? E a gente encontra por um preço super acessível e ele substitui, tu pode fazer ele, tudo aquilo que a gente faria com a batata, a gente pode fazer o aipim, né? Traduz o que é aipim para os nossos ouvintes. A mandioca, né? A mandioca, a macaxeira, cada lugar tem um nome. E uma fruta que é riquíssima em vitamina C, que a gente está na época dela, é o butiá. Que em geral as pessoas veem o butiá e não se dão conta assim da cor. Eu vim conhecer butiá aqui, porque eu nunca tinha ouvido nem falar. Ele é um pouco característico dessa região, né? E pela sua formação geológica, enfim, que não cabe entrar aqui, mas o butiá ele surge nesse tempo nos preparando
para o inverno, porque se a gente consumir bastante ele, a sua polpa, nesse período, a gente começa, porque a gente não se prepara, a nossa imunidade não se prepara na estação que a gente está, ela se prepara com 2 estações de antecedência, né? Então a gente começa a se preparar para o inverno agora, então nós vamos procurar aquilo que é rico em vitamina C, né? Então, e o caso do butiá, por acaso, nós temos um butiazeiro antigo na frente do templo aqui em Viamão, né? Já está abençoado de cara. Então, nessas terras aqui tem muito butiá. E geralmente ele não é aproveitado porque não se sabe o manejo dele adequado, né? Sim. Então, caberia saber que se coloca um saco, espera ele amadurecer bem, quando ele é amadurecido, se quer usar a polpa dele, se congela ele primeiro, aí quando tira do congelador, depois de 1 hora ele fica molinho. Então, tu pode tirar o carocinho dele com a própria mão e ali com a polpa dá para se coar, fazer e até se congelar, né? Não tomar gelado, né? A Sônia tem total razão nesse aspecto, né? Mas o butiá ele serviria assim como uma excelente fonte, né? Local, natural, né? Ainda sobre esse aspecto da temperatura, né? O nosso estômago ele opera numa temperatura aproximada de 36 graus, enfim. Quando essa temperatura ela é reduzida por motivos de ingestão de alimentos externos frios, ele vai retardar o processo digestório como um todo. Nesse retardamento, se eu consumo o gelado junto com outros alimentos, significa que esses outros alimentos vão levar um longo tempo para virar nutrientes, para virar energia. Então, com isso, se eu consumo uma quantidade um pouco maior de alimentos, eu vou dilatar o meu estômago. Dilatando o meu estômago, com o tempo, o meu estômago vai dizer que ele está vazio, que ele precisa de mais alimentos. Então, nós acabamos que o nosso processo digestório, ele, por esses sensores que vão ser enviados as mensagens ao nosso cérebro, como se a gente precisasse comer muito, porque efetivamente o estômago não está cheio. Então, um dos grandes motivos dessa dilatação do estômago vem desse fator temperatura. À medida em que eu tenho um organismo que precisa digerir, e ele é um funcionamento digestivo importante, e ele não tem temperatura adequada, ele precisa aguardar, ele vai gerando essa dilatação que com o tempo vai nos dar o sinal de que a gente precisa se alimentar mais e mais, né? Então, e também esse aspecto das vitaminas, porque muitas vezes nós vamos encontrar pessoas que têm deficiência de uma determinada vitamina e ela ingere aquela vitamina através de alimentos ou cápsulas, mas ela não está metabolizando aquelas vitaminas por outros motivos. Então, isso precisa ser olhado com cuidado, né? E, por outro lado, eu queria trazer esse aspecto um dado importante, né? A China, nesse momento, ela está com menos 5 graus, né? É um período extremamente frio, né? Eles estão no pior do inverno deles. Uhum. A gente não tem os dados de quantas pessoas morreram na China nesse mesmo período do ano passado de gripe comum, mas se a gente tivesse esses dados, nós certamente teríamos um dado muito superior. Então, principalmente nessa faixa de idade que está sendo nessa faixa de idade observada. E não querendo falar muito assim, mas eu acho que uma das grandes preocupações é o modelo de ocupação urbana das cidades, né? Se a gente olhar assim, essa densificação, né? É muito ser humano no mesmo local, é muito ser humano exposto a usar ar-condicionado, né? A locais fechados, né? E isso assim favorece essas situações, né? Então nós estamos vivendo num tempo de muito estresse na ocupação, das ocupações urbanas, né? Muitos locais fechados com muita gente, né? Então, esse modelo ele favorece nós, na nossa vida, a gente vai ouvir ainda muito falar de outros vírus que virão. Por quê? Porque ocorre uma mutação natural. Assim como, daqui a algum tempo, nós estaremos imunes
a esse coronavírus. Por quê? Porque o nosso próprio organismo vai tendo essa habilidade, essa capacidade. Então, nós vamos tendo outras situações que surgirão. Mas, para isso, nós precisamos pensar em cidades mais sustentáveis, né? Cidades sem tanta necessidade das energias que estão sendo usadas, né? Cidades onde as pessoas tenham mais contato com a natureza, né? Se a gente olhar a característica dessas cidades, que Wuhan é um caso, assim, é uma selva de pedra, assim, é pedra sobre pedra, tu não tem... Então, os vírus têm que vir para a gente, porque eles não têm lugar na natureza, não tem mais natureza, eles vão encontrar esses ambientes quentinhos nos seres humanos. Então, a gente precisa... tudo isso a gente... Da mesma maneira que surgiu o SARS, que surgiu o MERS, né, em 2003, 2002 para 2003 e depois 2012, né? E um dado que eu vou trazendo alguns dados, trazendo aqui, porque os ouvintes certamente também querem ouvir um pouco sobre o tal do corona. Hoje saiu um dado que é assim, um dado bem interessante, que ao tempo que 300, agora já 400 pessoas foram a óbito, nós já temos mais de 500 pessoas que se curaram nesse curto espaço de tempo, onde se identifica total cura, sem ainda uma vacina específica, né? Isso quer dizer que isso é interessante, esse contraponto, porque a gente poderia dizer, a letalidade dele é pequena, mas a gente poderia dizer, ainda não sabemos o que fazer e as pessoas não se curam. Aí nós poderíamos começar a dizer, bom, num crescimento exponencial, a gente poderia dizer, vai chegar aqui. Não, mas nós estamos vendo que já existe, né, isso, governo chinês, né, são 536 totalmente recuperados, no dia 3, segunda-feira, contra 362 que foram a óbito, e esses óbitos, lembrando, né, eles estão muito relacionados a pessoas que já tinham outros sinais, sintomas e outras síndromes, né, outras doenças que com isso foram... E isso é muito comum na medicina, né? Quantas pessoas que entram no hospital em função de uma determinada doença e por contaminação acabam vindo a óbito, né? Então, favorecendo essa tese de que a gente não há motivo para um escândalo como está sendo feito, e não há motivo para essa discriminação contra os chineses, não há motivo. Ontem mesmo nos Estados Unidos, na OMS, assim, fez uma fala... a Rússia também, né? A Rússia também. Os Estados Unidos ontem usou de uma característica desse atual governo, assim, de dizer que os tratados da OMS permitiam e exigiam que eles fizessem isso. Assim, deturparam, assim, que foram imediatamente pela própria organização ditos que isso não consta, isso não é verdade. Né? Então, nós estamos vendo aí também esse aspecto econômico, que a gente nem pode mais chamar de uma guerra ideológica, né? Porque é uma guerra de mercado, né? É uma guerra de mercado e com isso, essa total discriminação, esse exagero, né, mundial, né, em relação à China. Inclusive, eu vi um dado, né, de um mapa criado pela Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, que mostra que o número de pessoas que se recuperaram do coronavírus já é maior do que as mortes causadas pela infecção, né? Exatamente, isso que a gente comentou anteriormente. Lama, e sobre o aspecto da nossa mente calma e tranquila perante esse alarde todo em torno do coronavírus? Como é que a gente poderia operar de uma maneira melhor? Eu acho que no budismo todo mundo morre em algum momento, né? Então... Não precisava mais essa notícia essa hora, né? Ninguém sabia disso. Poxa, Lama. Por outro lado, vamos pensar, nós eliminamos todos os predadores, não é verdade? Eu acho que a gente ainda tem bactérias e vírus que a gente não conseguiu eliminar. Assim. Então nós estamos numa situação super desequilibrada. Eu diria que a maior ameaça ao ser humano hoje é o próprio ser humano, né? Não tem dúvida. Assim. Então, o que a gente precisa de fato, né, seguindo um pouco a linha que o Juca olhou, e tivemos aqui um probleminha na conexão. Claudinha vai tentar recuperar. Voltou. É lá
Estamos falando, gente, por celular, então é possível que aconteça algumas vezes. Precisa lembrar esse afastamento que estão ali. Nossa, está muito complicado, assim, né? Então, temos um grande organismo hoje. Os seres humanos são células dentro de organismos muito maiores. Então, essas doenças assim que vão graçando, elas atingem esse organismo maior, esse conjunto de seres que se compõem como um novo ser praticamente assim, né? Então a gente tem uma outra configuração. Essas configurações, elas são muito frágeis. Nesse momento a gente depende de alimentos que vêm de muito longe, a água que a gente utiliza é uma água de má qualidade, o ar é de má qualidade, e assim nós vamos ficando mais vulneráveis. Nós somos atualmente a única espécie assim, que está dominando totalmente, né? Nós estamos no antropoceno. Então é natural que os outros âmbitos do samsara, eles também se manifestem. E a gente se assuste muito, né? Porque a gente não está preparado psicologicamente para enfrentar esse tipo de coisa. A gente quer ganhar todas, né? E acho que a gente tem que ter uma segurança completa. A gente não inclui a vida e a morte na nossa vida. Então, a gente aspira esse controle total sobre as coisas. E não há essa possibilidade, né, de controle total, como a gente já tem visto, né? Não só em questões biológicas, mas em questões em geral. Então, eu diria que para o nosso funcionamento melhor, a gente precisaria migrar das qualidades negativas em direção às qualidades positivas, estabelecer melhores relações com as pessoas ao nosso redor, com a natureza, com as autoridades, uns com os outros e conosco mesmo, né? E isso produz um equilíbrio interno que também nos ajuda a viver melhor dentro desse grande organismo humano, coletivo, e também as nossas vidas individuais. É muito conhecida assim, a conexão das questões emocionais com as questões de saúde. Então, esse equilíbrio, ele realmente é muito importante, não só para preservar a nossa vida, mas também para o nosso crescimento espiritual, para ampliar a nossa visão. Eu agradeço, eu estou aqui meio longe, né? Eu agradeço a oportunidade também de estar junto no programa, mas eu não entendo bem desse tema, então eu deixo aí para vocês falarem. Mas gostei de ouvir a Sônia, gostei de ouvir essas boas imagens e visões que vieram. Lama, Muito grande a todos, né? Lama, como bem disse o Juca sobre a Rússia e os Estados Unidos que estão apertando o cerco, noticiário a expulsão de estrangeiros infectados. Imagina se nós contraímos o vírus, que solidão terrível que nós teremos que passar. Se a gente for pensar em termos de irmandade, de generosidade, pensar como o Lama sempre nos ensina com as 5 sabedorias, como que a gente pode acolher pessoas em pânico nesse momento, Lama? Eu acho que a gente não está nesse ponto ainda desse pânico mesmo, né? Mas eu acredito que na medida que as pessoas começam a se desequilibrar por alguma razão mesmo, né? Que eu espero que não chegue a acontecer, porque como foi lembrado muito bem aqui, as pessoas começam a se curar. Elas estão recuperando sua saúde. Então é natural que isso aconteça, né? E dentro de algum tempo a gente vai ter também vacinas e outros recursos, né? E a gente vai aprendendo coletivamente como lidar com isso. Certo. Então eu acho que isso não chega a acontecer. Mas a gente está nesse tempo de exclusão, um tempo de dureza, um tempo onde as pessoas elas vão criando barreiras como se fossem solução para tudo, né? Sim, Nesse sim. caso das contaminações, eu acredito que de fato, né, melhor evitar a contaminação cruzada entre as pessoas, porque esse é o veículo realmente que as coisas acontecem. Sim.
Eu estava observando que há vídeos absurdos, né, sobre a comida chinesa que estão no YouTube, que em seu cardápio inclui os mais variados animais como cobra, morcego, cachorro, gato, escorpião. Linkando esse consumo esquisito ao surgimento do coronavírus, o que você nos diria, Sônia? Desculpa, eu não escutei a primeira parte da sua... Sobre os vídeos que estão sendo exibidos no YouTube, né, sobre a comida chinesa, que no seu cardápio inclui os mais variados animais, né, cobra, morcego, cachorro, escorpião, e muitas pessoas estão fazendo o link desse consumo da China com o surgimento do coronavírus. Você acha eu acho que é delírio das pessoas e falta de conhecimento mesmo, porque tudo se come, né? Tudo se come. E a gente come camarão, por exemplo, e não vê nada demais em comer camarão, que é um comedor de cadáveres no mar. Entre o camarão e o escorpião, né? Não tem diferença, né? Desde que seja bem preparado. Mas a China, atualmente, ela deve estar sofrendo as consequências de um novo hábito que não existia lá, que é tomar leite. Porque leite não é um alimento adequado para o ser humano. E muitos de nós humanos insistimos em tomar leite em suas diversas formas, seja saído da caixinha, seja coalhado e tal, mas a gente tem muita dificuldade para digerir o leite e é uma das coisas que mais afetam os pulmões e os intestinos. Então não vamos esquecer que o tempo todo a gente está falando de um suposto vírus que supostamente cria um problema nos pulmões, mas muitas outras coisas criam, né? E quando o organismo não consegue dar conta do leite, fica encatarrado. E esse catarro alimenta muito micróbio. Então, se a gente faz uma limpeza desse catarro, desse muco, que acaba afetando todas as nossas mucosas, tanto do sistema respiratório quanto dos intestinos, a gente faz uma limpeza, sai um monte de bichinho junto. Eu estou insistindo nesse tema porque é um tema que eu estudo e com o qual a China tem muita relação. A infecção por parasitas na China é uma monstruosidade. Eles têm muito know-how a esse respeito. Quando uma pessoa dá entrada no hospital com uma pneumonia sem causa óbvia, o que os infectologistas fazem em geral, os microbiologistas, não é procurar vírus, é procurar um tipo de verme redondo que vem do porco, que vem do cachorro, vem do outro humano que está infectado e passa, o próprio parasita humano, porque os parasitas são muito específicos, né? Então, o ciclo de vida deles se dá através do pulmão. Então, as larvinhas vão subindo e vão estourando os capilares pulmonares. Então, no hospital, o infectologista testa para síndrome de Leffler. Isso está nos livros, faz parte dos cânones, porque isso explica uma pneumonia sem causa óbvia, né? O vírus pode ser até uma consequência desse processo. Muitos cientistas dizem, porque o vírus não é um ser. O vírus não é uma coisa inteira, o vírus é um fragmento, que nunca se sabe se vem da própria pessoa, se vem de fora, se vem de um parasita que está lá. Então, acho que existe, antes de mais nada, um grande desconhecimento dessas condições do organismo, dos agentes infectantes e dos hábitos que são nocivos para a pessoa e que facilitam qualquer quadro pior. Certo, então a alimentação continua sendo fundamental, né? E tem também um elemento da alimentação que pode ser usado de outra forma, que é a cebola. Cebola é muito boa para a saúde, eu acho que isso é uma coisa que quase todo mundo concorda. Mas se você pega uma cebola crua, corta ela e põe no ambiente, ela vai meio que desinfetar o ambiente. Então, nas gripes, o Juca estava falando, né, 650 mil mortes por ano de gripe.
Isso é um número expressivo, né? 650 mil. E quando a pessoa está gripada, você pega e corta e põe perto do travesseiro para a pessoa respirar aquilo e para que a cebola limpe aquele ar que a pessoa está respirando também. Isso é uma medida muito útil, né? Da cebola também, com mel, se faz um xarope que é muito bom, corta a cebola, põe um pouco de mel por cima, deixa uma noite e no dia seguinte já começa a tomar as colheradinhas. Ela vai tirando esse pigarrinho, ela vai fazendo, ajudando a eliminar catarro, até dos bebezinhos. É muito bom para os idosos também. Olha, você está dando dicas maravilhosas, porque hoje, por exemplo, aqui na rádio, está todo mundo... cofe. Vai ser precioso para a gente. Está sendo precioso. Bota uma cebola cortada aí. Uma cebola cortada aqui. E também pode fazer... O chá de cebola também é bom? Então, o chá de cebola já pode ser bom em outro nível, porque na hora que ferve, ela perde aquele picante, né? E é o picante que vai ajudar, né, a soltar o catarro. Sim. Então não é tão assim, ela cozida já não vai ser tão bacana. Sim. Aí o chá, conforme a pessoa, se a pessoa não for quente demais, pode ser o chá de gengibre, que é muito bom, pode pingar umas gotas de limão. Aí tem um monte de receitas, né? Maravilha. Claudinha? Sim, o Lama Santen nos enviou um edital de prática do monastério Fo Guangshan, do mestre Rin Hyun, que devido à epidemia de pneumonia, o monastério Fo Guangshan, com seu espírito compassivo budista, iniciou a recitação do Sutra do Coração da Prajnaparamita pela bênção à sociedade. O pensamento bondoso de cada um de nós pode purificar o mundo e transformar a sociedade. Então, a partir de agora, até o dia 16 de fevereiro, convidamos a todos para participarem, orando pela bênção do Buda e pelo breve fim da epidemia. No dia 23 de fevereiro, o monastério Fo Guangshan realizará uma cerimônia de dedicação de méritos desta prática, orando pelas pessoas afetadas e pela epidemia e pelas pessoas que se foram. A prece ao Bodhisattva Avalokitesvara, devido à nova epidemia da pneumonia, pelo mestre venerável Rin Hyun. Ó grande e compassivo Bodhisattva Avalokitesvara, desta vez, a nova epidemia de pneumonia que teve início em Wuhan deixou muita gente amedrontada e aterrorizada pelo sofrimento. Oramos pela sua compassiva atenção. Ofereça-nos coragem e sabedoria para enfrentarmos a epidemia sem medo, para enfrentarmos a calamidade com tranquilidade. Ó grande e compassivo Bodhisattva Avalokitesvara, algumas cidades estão fechadas, alguns eventos foram cancelados. Agora, precisamos ainda mais nos inspirarmos em seu espírito de salvação para cuidarmos uns dos outros e evitar o pânico, para torcermos uns pelos outros e termos confiança e destemor. Esse isolamento temporário aproveitemos para a autorreflexão. Durante essa temporária inconveniência, podemos recitar o nome do Buda e aperfeiçoar a nossa prática. Ó grande compassivo Bodhisattva Avalokitesvara, nesse momento precisamos estar mais unidos, acreditando que o governo vai resolver a crise o mais rápido possível, agradecendo a equipe médica que está tratando os enfermos com toda a sua disposição. Lindo, né? Linda prece, linda prece. Talvez a gente possa depois colocar disponível pela agência de notícias do nosso site, né? Sim. Juca? Essa prece, ela demonstra uma conotação que a gente não está observando em toda a mídia, assim, né? Se fala em como que a gente se protege, afinal, desse vírus chinês, né? Então, todas as reuniões, os países estão discutindo como é que a gente evita, né? Como que a gente isola, como que a gente exclui. Como a gente exclui. E não se vê, por exemplo, um movimento internacional, assim, no sentido de como podemos ajudar a China. A China precisa de ajuda, vamos orar, né? Vamos estabelecer correntes de oração.
Isso mostra um pouco esse tempo, que é um tempo muito severo, né? Um tempo de muito acirramento. Então, qualquer telejornal que a gente viaja pelo mundo vendo o que está acontecendo em cada país relacionados ao coronavírus, esse componente da compaixão ele não está aparecendo. Isso é um sinal importante desse tempo, né? Porque a gente poderia estar vendo países com grande desenvolvimento da medicina dizendo: vamos enviar médicos, vocês precisam de médicos. A OMS não perguntou até agora para a China. Parece que a China é algo assim que fica estranho todo esse comportamento, né? A gente não... Claro que existe no mundo inteiro hoje vários pesquisadores, a Fiocruz no Brasil, inclusive, olhando, vendo a partir da composição desse vírus, vendo como desenvolver vacinas, enfim. Mas cada um muito pensando de como se autoproteger. Então, esse componente que a prece, a Avalokitesvara traz, né, da gente, para nós, assim, principalmente aqueles que nos acompanham, os budistas, assim, esse aspecto sutil ele é muito importante, né? Quando a gente se conecta positivamente, né, a nossa mente em prece, né, deseja, olha para esses seres dessa forma onde as pessoas, e sugere, né, a próprio Prajnaparamita nesse aspecto assim da gente olhar além dessas aparências, há uma pacificação, né? Então, se a gente consegue olhar além dos fenômenos, né, o nosso coração se pacifica e a gente com certeza gera esses ambientes pacíficos, né? Então, é um sinal significativo desse nosso tempo, né, que a gente não está olhando com essa forma, né? Então, eu acho que a gente pode recuperar isso, e a ação paramita pode trazer esse aspecto assim, né, da oração, né, dessa prática amorosa e compassiva. Nos fundimos a Avalokitesvara, né, o Buda da compaixão. A Claudinha tem aqui uma pergunta de um ouvinte. Passa para a gente, Claudinha, por favor. Sim. Antes de falar a pergunta, eu esqueci de dizer que esse mestre que vive em Taiwan, que fez a prece, ele tem uma grande rede de centros em todo o mundo, entre eles o Mosteiro Zulai aqui de São Paulo. Maravilha. Faz parte, né? O Ormando, de Colatina, Espírito Santo. Bom dia, Ormando. Bom dia. Eu gostaria de perguntar à Sônia e ao Juca sobre os danos que os antibióticos causam à nossa saúde. Sim, danos imensos, danos enormes. O antibiótico é só realmente quando tem uma junta médica para dizer que precisa. Um dos aspectos primeiros, assim, vamos trabalhar com uma hipótese de uma cistite, né? Por exemplo, que é muito comum hoje nesse tempo que tem todo um fundo emocional importante, né? Ato contínuo ao uso do antibiótico, nós vamos ter nessa região, nas secreções, uma superacidez. Então, ato contínuo, nós vamos ter um ambiente que a sua imunidade vai baixar profundamente. Não é uma fala antibiótico aqui, né? Eventualmente, nós vamos precisar recorrer e eles têm um papel na humanidade. Agora, o uso dele indiscriminado, ele vai acarretar esses ambientes ácidos, esses ambientes que acabam favorecendo em ato contínuo a baixa imunidade, o retorno das doenças, e é muito comum, por exemplo, vamos pegar aqui na nossa região, assim, a sinusite, né? Então a pessoa começa a usar um antibiótico de largo espectro. Na vez seguinte, já não resolve aquele antibiótico, tu já precisa de um espectro maior. E tem médicos que receitam 21 dias de antibiótico para sinusite. Uma vez, inicialmente era 3 dias, passou para 5, 7, e agora tu vê que tem essa notícia de 21 dias. Então, tu em nome, né, de você atuar sobre uma situação, uma infecção, enfim, você gera ambiente muito mais propício para adoecer em vários outros aspectos na sequência. Então, a gente tentar evitar é importante. E mesmo porque a gente vai criando também uma resistência aos antibióticos, né? E tem uma fragilidade em torno disso, né? Eu acho que tem um erro de interpretação muitas vezes também, porque sinusite, por exemplo, não é uma coisa para se tratar
com antibiótico é uma coisa para se tratar quando começa com uma limpeza dos sinos. Quando os indianos lavam diariamente o nariz com o lota, que é aquele regadorzinho de nariz, né, eles estão eliminando os resíduos dos laticínios que eles consomem abundantemente. Por isso eles têm que se limpar, por isso muitas vezes eles fazem vômito também para tirar o resíduo do leite que fica nos pulmões, que fica no estômago. Então, a sinusite, os sinos são uma espécie de esgoto da parte de cima do corpo. O que não é digerido tem que sair por ali. Mas quando a gente consome coisas que dão muito muco, essas coisas vão entupir os sinos. Então, não se pode deixar a sinusite avançar, mas é a pessoa que tem que tomar atitude, né? Quando ela chega ao médico numa situação muito complicada, de sinusite, é claro que ele vai dar um antibiótico, porque ele quer, em primeiro lugar, salvar aquela pessoa, né? Só que não resolve e a pessoa não muda os seus hábitos, e não mudando os seus hábitos, ela vai acabar fazendo uma raspagem dos sinos, né? Sim, sim. Juca, a acupuntura também ajuda? Eu conheci a acupuntura a partir de uma situação de rinite e sinusite há mais de 25 anos. Né? Mas a Sônia está coberta de razão, assim, o aspecto anterior, né? Porque, assim, naturalmente o nosso corpo produz muco. Tanto que a gente fala da mucosa estomacal, mucosa de vários outros órgãos da traqueia, a mucosa dos ouvidos, a mucosa das narinas. Nós precisamos ter um nível de mucosa, porque daí esses elementos, esses fatores patógenos externos, patogênicos externos, tipo as bactérias, elas ficam grudadas ali para que a gente possa expelir. É um elemento de defesa. Então nós produzimos muco permanentemente. O fato é que, ao ingerirmos açúcar, laticínios, gorduras industrializadas principalmente, a gente vai produzir um excesso de muco. Então, esse excesso de muco, voltando lá ao início que a gente estava falando, ele vai desses aspectos mais rápidos, que é o nariz trancado, a sinusite, a rinite. Ele vai num médio espaço e longo espaço de tempo, ele vai ser o elemento que vai produzir, né, os cistos, os quistos, até as doenças tumorais, porque o organismo ele vai gerando ambientes propícios para fungos e bactérias. Ainda mais se você consumir muito leite, conforme a Sônia falou, né? O leite, tem pessoas que dizem, mas a minha avó tomava leite, tomavam leite, mas... O leitinho para dormir... O leite, hoje em dia, tu encontra tudo menos leite numa caixinha no supermercado, porque se vocês olharem assim, o tempo que fica aquilo no supermercado e não é refrigerado, e como que se mantém, vocês imaginam a quantidade de conservantes as pessoas se espantam que dizem, olha, mas foi localizado soda cáustica no leite. Ele tem, o leite, o problema quando gera essas questões, essas contaminações em massa é a quantidade, mas soda cáustica em quantidade adequada é permitida. Então, nós não encontramos mais aquele leite natural que era vivo, e que se a gente tomava um pouquinho a mais, a gente tinha uma diarreia. Exatamente. Aquilo era vida pura, né? Hoje nós temos um elemento que o organismo sofre para digerir, porque aquilo... Né, é tudo menos leite. É tudo menos leite. Então, a gente... uma vez uma pessoa perguntou, mas tu não dá... por que tu não dá leite pro teu cachorro? Ah, não, eu vou matar o meu cachorro. Mas tu toma leite. É que nem outros refrigerantes, né? Por que tu não... Não, eu não vou dar, não. Eu vou maltratar o meu cachorro. Mas tu toma. Ah, eu tomo. Então, são coisas que a gente às vezes não se dá conta, assim, né? Que estão por aí. Então, um pouco isso, assim, da gente tentar prevenir, né? E tem outras medicinas, mas o alimento, a mente, são coisas muito importantes da gente conservar uma sanidade, conservar um coração bondoso, que isso é o melhor remédio, Com assim, certeza. né? É muito comum a gente associar as gripes a um período anterior de estresse emocional, estresse físico,
né? Então, quantos dizem, eu passei por uma jornada difícil, agora peguei um gripão. Então, naturalmente, a gripe ela tem muito isso, né? De um processo emocional, um estresse profundo e na sequência o corpo ter essa situação de ficar doente, né? Então, a gente também olhar para isso, assim, tanto que eu me lembro, assim, a minha avó dizia, qual é o remédio para a gripe? Descansar. Né? Depois vem a propaganda, vitamina C e cama, né? Vitamina C e cama. E o outro analgésico. Então, vocês não estão lembrados dessas propagandas, porque são de longo tempo, mas tinha uma propaganda assim, vitamina C e cama, e o outro dizendo analgésico, e quem vencia? O analgésico, né? Ô, Juca, e você que é instrutor de yoga, também é muito importante a gente cuidar, junto da alimentação, o corpo, né? Também favorece a imunidade, a prática da yoga? Favorece. O fato é que, imagine assim, a gente naturalmente tem o ápice da nossa existência, vida adulta, e um corpo são, a gente... É o processo yin e yang, né? A gente tem uma ascensão e depois a gente tem um processo de decrepitude natural. Então, os nossos músculos, os nossos ossos, naturalmente, eles vão ter mais dificuldade, né? A gente vai se machucar mais fácil, a gente vai ter mais debilidades. Então, tende a atrofiar, a gente vai atrofiando, né, com o tempo. Então, a yoga, como outros alongamentos, pilates, práticas físicas moderadas, não competitivas, elas são necessárias para que a gente mantenha a elasticidade do corpo, a gente mantenha a saúde dos órgãos, né? Então, nós vamos ver Tai Chi Chuan, Aikido, o próprio Qigong, né? A gente vai perceber que existem nações onde as pessoas em praça pública realizam, e são movimentos suaves, doces. Não? Nós não precisamos ter um modelo competitivo de academia, enfim, mas a gente pode ter aquilo que movimente o nosso corpo para que a gente mantenha a vitalidade, para que a gente mantenha o equilíbrio, porque um dos fatores que a gente pode ver assim quando a gente padece, né? O próprio equilíbrio ao caminhar, o equilíbrio para se locomover, né? Então a gente precisa ir alongando essas partes, a gente precisa favorecer essas partes. Um joelho, por exemplo, que não tem alongamento, que vai atrofiando, os próprios tendões, eles vão atrofiando e vão forçando os ossos, né? Porque é como uma estrutura que não é usada, vai dando atrito e com isso as artrites, né? Os desgastes ali. Então a gente, vamos dizer assim, não é uma orientação para ficar sarado, bonito, é uma orientação de saúde, né? A prática física, a gente, claro que vai ficar mais alegre, né? Vários hormônios se movimentam, a gente... Vai produzir serotonina. A gente não vai ficar tão depressivo, não vai ficar tão triste por longo tempo, enfim. Mas, então, essas várias práticas que favoreçam, então, que a gente se alongue, que a gente... isso faz muito bem. E a gente está chegando ao finalzinho do nosso programa. Juca, você teria mais alguma coisa a acrescentar? Eu só queria agradecer aqui, e fiquei muito honrado de estar junto com a Sônia, agradecer também a presença do Lama, assim, que sempre nos inspira, né? E então acho que fica essa mensagem, assim, que não é uma situação alarmante, não é uma situação diferente do que a gente viveu em outros tempos, embora tenha um pouco de característica diferente na China e que está merecendo o isolamento por parte do governo nesse sentido. Mas da gente manter hábitos bons, saudáveis, né? Na mente, com o corpo. Alimentação, corpo e mente. Isso, né? Mesmo. Sônia querida, obrigada, Juca. Sônia querida, você pode dar as suas considerações finais? Olha, eu assino embaixo do que o Juca falou, acho que é isso mesmo, acho que a gente tem que tratar de se manter saudável, porque a saúde é simples. As doenças é que são complicadas. E uma pessoa que está ocupada em se manter saudável não fica com medo de pouca coisa. Né? Eu considero que o vírus é pouca coisa diante de uma pessoa saudável. E eu acho que todos os cientistas vão concordar com isso, porque isso está muito estabelecido. Né?
Então, eu também me sinto muito honrada de participar, adoro vocês. Ai, nós também, Sônia. Foi muito especial honrada você mesmo estar de aqui estar conosco. no ar junto com o Juca, com o O Lama Juca, Santem, que é o nosso lama precioso. E espero que essa relação dure muitos e muitos e muitos anos. Com certeza, bênçãos, né? Bênçãos nessa relação. Muito obrigada, Sônia. Claudinha, você tinha alguma coisa para acrescentar? O William Figueira, do Rio de Janeiro, ele gostaria apenas de ressaltar o aspecto compassivo das equipes médicas que estão entregando a sorte, a própria vida para ajudar a salvar as outras vidas, assim como o Buda fez para salvar a tigresa e seus filhotes. Um exemplo auspicioso em momentos de crise. Obrigada, William. Muito lindo. Lama, por favor. Deixar um grande abraço a vocês todos. Uma alegria ouvir a Sônia, ouvir o Juca, ouvir vocês todos aqui. Eu acho que a gente está cumprindo a nossa função, que é trazer os temas e conversar de forma aberta e ampla, né? Fico muito feliz novamente por essa nova edição do nosso encontro semanal. Com certeza, Lama, que hoje a sua conversa lá na FM, na 96.5, né, seja maravilhosa, que possa espalhando bênçãos em todas as direções, Lama. Bom, obrigado. Obrigada a todos. Eu gostaria de dizer também, amigos, que nós estamos reforçando que nós estamos com e-mail exclusivo para você nos enviar suas participações para os programas Samba pelo Mundo e Palco Aberto. Pega uma canetinha para anotar. Vamos lá. produção@açãoparamita.com.br. Repetindo, produção@açãoparamita.com.br. Nosso programa fica por aqui. Lembrando que você poderá ouvir todos os programas Roda de Conversa exibidos acessando a playlist na própria rádio. A Coluna do Lama, a agência de notícias, nossa loja online estão aguardando sua visita no site açãoparamita.com.br. Um beijo carinhoso para todos e obrigada a todos que estão aqui. Rádio Web Ação Paramita.